Bom dia. Agora eu vou ter que me arriscar. Bom dia, certo? Tá bom. Boa noite, eu tinha decorado. Bom dia é um novo desafio para mim. Queridos, eu fico muito empolgado quando a gente ouve de missões, porque eu quero que vocês lembrem que nós temos o privilégio de ter gente nova, que nem o Ariel e a Mariana. Eles são mais novos que alguns dos meus filhos, falando de Jesus em lugares onde nunca ninguém falou. Que privilégio nós podermos estar de alguma maneira envolvidos com isso, né? Podendo orar, podendo conversar. Acho que a maioria de vocês conheceu, lembram deles no ano passado? Eles estiveram aqui, pregaram aqui, muito bom. E aí nós temos Beno e Leni, que são jovens há mais tempo, né? Bem mais tempo, investindo ali naquela aldeia de Vila Nova, e não só investindo na aldeia de Vila Nova, mas eles, da última vez que estiveram aqui, me contaram que tem líderes da aldeia de Vila Nova que estão muito preocupados com a situação das igrejas indígenas em outras aldeias. Então eles estão se organizando para mudar para outras aldeias, para falar de Jesus em outros locais. Isso tem que ser de Deus, né? Uma coisa fantástica, eu fico muito empolgado com isso, como a gente investe um pouquinho aqui e de repente Deus multiplica e nos... Não é nem que a gente investe, é um privilégio nosso fazer parte disso que Deus está fazendo por aí. Eu acho muito bacana. Antes de entrarmos na mensagem, eu queria só fazer mais uma... Ao final do culto, não perca a oportunidade de pegar um magneto, um imãzinho desse, colocar lá na sua geladeira. Mas antes de entrar na mensagem, hoje é o último dia que você pode fazer indicação de nomes para o conselho consultar e depois apresentarmos para a igreja para eleição de anciãos. Nós já fizemos uma instrução cerca de um mês atrás, que nós estamos pedindo que a igreja indique nomes de pessoas que na sua perspectiva, de homens que na sua perspectiva têm tido experiência em ouvir a Deus, pessoas que ouvem a Deus. Esse é o grande requisito. Por que isso? Porque nós queremos que a nossa igreja seja dirigida por Deus. Por isso, nós precisamos que aqueles que compõem o conselho, a liderança da igreja, sejam homens acostumados a ouvir a Deus. Nós temos já nos nossos estatutos e todo o nosso procedimento lá, que você pode fazer a indicação, essa vez vai ser a indicação de até 3 nomes. Nós vamos reunir essas indicações, vamos consultar um por um, vamos formar uma lista final e aí vamos apresentar a igreja para a eleição. Mas não perca essa oportunidade. O Elemar vai estar aqui na frente, Elemar? Isso. Então, na saída, tem uma pequena cédula, você indica os 3 nomes, assina a lista de membros. Nós gostaríamos muito de ouvir a igreja. A partir de hoje, encerrando hoje, o pessoal aí da comissão vai fazer uma listagem e aí nós vamos começar a consultar essas pessoas, se ela aceita, se ela não aceita e assim por diante. Tá? Então não percam essa oportunidade de fazer a sua indicação, de dar seu palpite, de fazer sua participação. Nós vamos continuar falando, hoje vamos encerrar a nossa série sobre Filipenses. Filipenses capítulo 4. E hoje nós queremos falar sobre em busca de uma vida feliz, ou em busca da felicidade, se você quiser. Por que esse tema? É um tema assim tão... parece meio bobo, né? Felicidade. Mas, na verdade, todo o livro de Filipenses, quando Paulo escreveu, o tema central é alegria, é felicidade, é viver contente. Ele expressa isso de várias maneiras. Apesar de estar numa situação muito difícil, a paixão dele, o coração dele, era justamente para falar de contentamento. O Espírito Santo entrou no coração dele e o fazia falar de alegria. Só no capítulo 4 ele fala 4 vezes, alegrai-vos, eu fico alegre. Fiquem alegres, alegrai-vos. Ele repete, insiste nisso. E na medida que eu fui lendo e relendo o capítulo, começou a me bater uma pergunta, o que é felicidade? O que é ser feliz? E tem várias definições. Se você perguntar para os argentinos hoje o que é ser feliz, eles têm uma resposta na ponta da língua.
Estou vendo alguns irmãos fielmente fardados aqui, né? Que já tem uma outra resposta para essa pergunta do que é ser feliz. Né? Para eles não tem nada a ver com a Argentina, é com a Alemanha. Mas é claro que felicidade é muito mais que isso, né? Óbvio que é uma alegria, mas nós queremos mais. E se você começa a olhar em literatura, em peças, em filme, em música, existe um anseio universal por ser feliz. Ser feliz a quase qualquer custo. O que importa é ser feliz. Pessoas rompem compromissos muito profundos porque eu tenho o direito de ser feliz. O que é felicidade? Eu tomei aqui a coragem de olhar, consultar algumas pessoas mais sábias que eu. Lá vou eu de novo, vamos lá. Pronto. Primeiro, Aristóteles. Esse é mais inteligente que eu. Ou era, acho, não sei. E ele escreveu assim, a definição que ele usa é: felicidade é ter algo que fazer, algo que amar, algo que esperar. Eu gostei da definição porque daqui a uma semana eu vou ter aí uns 10 dias de férias e a minha esposa já sabe como é que eu preciso ter um projeto de férias. Esse negócio de férias sem fazer nada, eu aguento 2 dias no máximo. Aí eu preciso ter um livro para ler, um projeto para trabalhar, fazer alguma coisa. Então, pode ser que seja ter algo para fazer, algo que é... O único problema que me incomoda aqui é que é algo, não tem alguém. Para Aristóteles parece que a felicidade estava em coisas, em algo. E para mim, você percebe como é muito individualista essa definição? Algo para que eu faça, algo para que eu ame, algo para que eu espere. Aí continuei minha consulta. O próximo foi Mahatma Gandhi, um homem certamente conhecido pela sua sabedoria, pelo seu impacto, apesar de nunca ter professado a fé em Jesus. E ele diz: felicidade é quando o que pensas, o que dizes e o que fazes estão em harmonia. Eu gosto, tem verdades profundas aqui também, porque na verdade ele está falando de integridade. Né? E eu acho que é muito sobre felicidade, sobre tranquilidade. De novo, o que me incomoda um pouco, tu percebe que também é uma perspectiva individualista. Quando eu estou em paz comigo mesmo, então eu estou feliz. Para mim ainda não me satisfaz, parece que tem algo mais. Aí fui procurar para outras pessoas, Albert Einstein. E ele fala assim: a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim em sua capacidade de lidar com eles. Acho que tem toda razão, pelo menos ele resume que felicidade não é não ter problemas, que isso seria um mundo da fantasia. Mas de novo você percebe, na sua capacidade de lidar com eles, parece que todos esses homens inteligentes que sejam, ainda centram a felicidade em si mesmo. Quando eu estou bem, então eu sou feliz. Talvez seja isso, mas eu acho que tem mais aqui. Para não ficar muito longe, peguei o nosso poeta Mário Quintana, que curiosamente é um homem que lutou com depressão muito tempo da sua vida. Era um homem muito triste no final da vida especialmente, mas ele diz assim: faça o que for necessário para ser feliz. Mas não se esqueça, a felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la por não perceber a sua simplicidade. O que me marcou aqui, primeiro, eu me assusto um pouco com essa primeira frase, que é bem o espírito do nosso tempo, bem o espírito do brasileiro, que é o seguinte: faça o que for necessário. Tiver que romper um casamento para ser feliz, rompa. Tiver que pegar alguma coisa que não é sua, pegue. Se tiver, faça. Faça o que for necessário, porque o bem maior é ser feliz. E eu fico me perguntando, o que é que o cara pendurou atrás desse ser feliz? Se ele pendurar coisas boas, amém. Se ele pendurar coisas ruins, nós estamos roubados. Caímos na barbárie, né? Porque faça o que for necessário. Mas quando ele olha, ele continua definindo, ele diz que felicidade é um sentimento tão simples e parece que é algo tão vago, é algo tão fugidio, assim, tão difícil de pegar, que se você bobear, você perde a felicidade. Eu estou muito mais preocupado, é claro, em olhar o que o apóstolo Paulo diz sobre felicidade, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo.
E eu quero que o Espírito Santo me diga o que é felicidade, porque essa é a única felicidade que para mim vale a pena a gente consultar. E no capítulo 4 eu fiz a seguinte divisão. Felicidade, quando Paulo fala de felicidade, no final do capítulo 4 nós vamos ver, ele fala que ele aprendeu o segredo de viver contente ou de viver feliz. E eu vou pegar aqui 3 dicas que ele coloca para a felicidade, que são essas 3 aqui. Confiança, concentração ou foco e contentamento. Abram suas Bíblias comigo, vamos olhar cada uma dessas passagens. Filipenses capítulo 4. Eu quero começar, a gente pode ler todo o capítulo, ele é curto, não é tão longo assim. Nós lemos que, não, deixa eu ler direto a partir do 4, verso 4. Filipenses 4:4. Olha só. Alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que eu quero olhar aqui, o que eu quero tirar desse texto é o seguinte. Paulo diz que aprendeu o segredo de viver contente. E eu devo confessar para vocês que apesar de ter uma vida muito boa, volta e meia eu não estou muito contente. Volta e meia eu falo, puxa, se eu tivesse mais isso, ou se aquilo acontecesse, ou quando acontecer aquilo outro, parece que eu fico assim, contentamento é daqui a algum tempo. E cada vez parece que fica mais longe esse daqui a algum tempo. Então, qual é o segredo de Paulo? O que ele está me dizendo aqui? O que ele quer me ensinar sobre essa parte? A primeira parte é que confiança é a resposta para ansiedade. Ansiedade é um termo muito usado, difuso, tem se dito que é o grande mal dos nossos tempos, a ansiedade. E a ansiedade, eu fui também olhar uma definição, e a gente pode definir assim a ansiedade. É uma sensação difusa ou vaga de apreensão ou tensão. É um alerta sobre a possibilidade de frustração das suas necessidades sociais, ameaças ao sucesso ou status, separação das pessoas que ama, ou a impotência de realizar o que se deseja. Eu quero que você preste atenção nessa definição, porque eu olhei, ansiedade é diferente de medo. Medo é, você está andando numa rua, um portão abre, sai um cachorro enorme, pode ser um pastor alemão ou um dogo argentino, aí você pode escolher a tua raça, tá? E vem aquele cachorrão rosnando e latindo para cima de ti, e você tem medo. É claro que você tem medo, só se você for doido para não ter medo, né? Medo é muito objetivo. Eu estou com medo que aquele cachorro ali vai me morder. Ou então você sai na rua de noite, está andando e vem alguém que começa a chegar na tua direção e eu vou ser assaltado. Ou sei lá. Né? Esses dias, eu lembrando ainda da tragédia lá em Belo Horizonte, da queda do viaduto, eu estava andando debaixo de um dos nossos viadutos aqui, parei na sinaleira, aí olhei para cima assim. Mas é engraçado, não é que me deu medo que eles começassem a quebrar a coluna e cair, eu ia ficar com bastante medo, mas ansiedade, ele vem antes do medo, porque ele não é tão objetivo. Medo é, estou vendo alguma coisa que vai me fazer mal, estou com medo. Ansiedade, você percebe, ele é difuso, é uma apreensão, é uma tensão, uma insegurança. E repara só que ele é um alerta sobre a possibilidade, quem sabe você será frustrado. E repara só, necessidades sociais, ameaças ao status ou ao sucesso, separação das pessoas, impotência de realizar o que você deseja. É curioso que ansiedade é definido não do ponto de vista individual, mas percebe? Minhas necessidades sociais, status, separação das pessoas que eu amo. Por isso que eu acho que felicidade não é algo tão individual. Felicidade, ela se insere
no contexto onde nós estamos, é impossível. Ninguém pode dizer o mundo caindo ao redor e dizer eu sou feliz, porque eu estou de bem comigo mesmo e o mundo, pessoas morrendo, passando fome e uma catástrofe. Essa pessoa nós chamaríamos de alienado, maluco, sei lá. Porque felicidade tem a ver com o que acontece ao nosso redor. Ninguém pode dizer, tem até aquela música antiga em inglês, né, que eu sou uma ilha. Bobagem, claro, ninguém é uma ilha, nós somos ligados às pessoas ao nosso redor. Mas Paulo fala claramente, não andem ansiosos por coisa alguma. E ele fala isso e eu já fico ansioso. Como assim não anda ansioso? Eu já me dá uma ansiedade, uma apreensão. Mas ele percebe que ele te dá o antídoto, e o antídoto da ansiedade para ele é confiança. Confiança. Repara só o que ele diz. Talvez a palavra certa aqui é mais que confiança, é entrega. Porque ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Larga na mão de Deus. Esse aí pode parecer simples, até simplista, mas é talvez uma das tarefas mais difíceis que nós temos. Como é que eu largo alguma coisa na mão de Deus? E o exemplo que eu pensei aqui é quando seu filho tem que fazer alguma coisa difícil em casa. Pode ser tão difícil quanto amarrar o sapato, ou tão difícil quanto resolver um problema de matemática. E eu fico ansioso, porque eu quero fazer por ele. É tão simples, deixa que eu faço, mas ele precisa fazer. Então fica naquela, até que chega um momento que às vezes o filho fala, não consigo, tá bom pai, amarra aí, ó. Enquanto ele não me entrega para fazer a tarefa, eu não posso fazer. É exatamente assim com Deus. Você quer resolver um relacionamento, você quer que a outra pessoa mude, mas você sabe que você não consegue mudar ninguém. Mas você fica ansioso porque eu quero que ele mude, eu quero que ele mude, eu quero que o Roger seja diferente, eu quero que o Ednardo seja diferente, eu quero que o Gui não seja mais santista. Sem chances, né? É impossível mudar o coração. Então o que eu faço? Eu pego isso e entrego nas mãos de quem pode. Porque eu não posso. Ansiedade é eu querer controlar algo que eu não consigo controlar. E eu imagino eu tentando amarrar esse meu sapato existencial aí, dar um nó e não vai. E Deus lá assim, deixa que eu faço, Daniel, deixa que eu faço. Não, peraí Deus, estou quase conseguindo. Estou nada, estou perdido, estou fazendo uma... Né? E Deus fala, deixa que eu faço. Na hora que eu entrego para Deus, Ele dá um nó no sapato. Ele resolve. Talvez faça diferente do que eu gostaria. Mas quando eu entrego para Deus, Ele fala, eu resolvo o problema da sua ansiedade. Não ande ansioso. Isso, gente, não é uma coisa mágica. Ligar e desligar a ansiedade. Nenhum de nós pode fazer isso. Mas eu posso continuamente me esforçar de entregar para Deus. E se você é um pouco como eu, tem coisas que eu entrego, 5 minutos depois eu fui lá e puxei de volta. Aí eu entrego de novo. E aí puxei de volta. E aí eu falo, não Daniel, deixa lá. E, deixo lá, mas amarro um barbantinho e fico com a pontinha aqui. Isso é ser humano. Isso são as características que nós temos. E quanto mais eu ficar agarrado naquilo, menos felicidade e contentamento eu vou ter. Por quê? Porque eu vou ficar ansioso. Ansioso sobre coisas as quais eu não controlo. Claro, temos que fazer a lição de casa, temos que cuidar daquilo que nós temos que cuidar, nos prepararmos para isso, mas quem garante que você não será assaltado, por exemplo? Quem garante que você não vai receber um resultado no exame de saúde que vai ser uma tragédia para você? Quem garante que alguém muito querido seu não tomará uma decisão imensamente estúpida? Ninguém garante. Não há essa garantia. Então por que a gente se agarra naquilo que a gente não pode controlar? O apóstolo Paulo fala, alegrem-se no Senhor, não anda ansioso, entrega. E olha a promessa que vem no verso 7.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu não sei se você já passou por isso, eu queria desafiar você a passar. À medida que eu consigo entregar alguma coisa para Deus, entregar mesmo, eu sinto paz. E alguém pergunta, o que mudou? Na situação, nada. Às vezes até piora. Mas eu falo, não tem nada que eu possa fazer. Está nas tuas mãos, meu Deus. E na medida que isso, você fala, mas isso é uma estupidez, Daniel. Pois é, mas não tem jeito. Ultrapassa o meu entendimento. E aí essa paz vai guardar o meu coração, as minhas emoções e a minha mente em Cristo Jesus. Queridos, muitos de nós sofremos e não temos uma vida feliz, aquela vida abundante que Jesus prometeu, porque nós não entregamos. E eu confesso que muitas vezes eu sou um desses. Eu entrego, puxo de novo. Eu entrego, mas vou verificar se Deus faz do jeito que eu quero que Ele faça. Que arrogância. Isso não é entregar. E Deus é um cavalheiro, Ele não vai roubar da nossa mão. Ele só fica assim, não vai dar certo. Tu quer fazer, faz. Mas não vai dar certo. Entrega para mim, eu faço. Ó Deus, eu entrego, mas tem que ser do meu jeito. Deus fala, não, aí não. Ou tu entrega e deixa que eu faça, ou tu não entrega. A primeira dica, segredo, sugestão que Paulo nos faz em termos de busca da felicidade é essa confiança em Deus. E Deus nos fala várias vezes, me ponham à prova, como ele fala em Malaquias, me ponham à prova. Experimentem confiar em mim, vê se eu não vou cuidar de vocês. Reparem bem, eu tenho que fazer essa ressalva, né? Não é assim, eu vou confiar em Deus e Ele vai fazer tudo o que eu quero. Não existe isso. Entrega. Essa semana eu vi numa dessas mídias, acho que foi o Facebook, que dizia que nós não somos, o ser humano não é um ser imperfeito que precisa da ajuda de Deus. É um rebelde que precisa depor as suas armas. Que às vezes a gente fala assim, não, Deus, eu sou tão coitadinho, me ajuda, Deus. Deus fala, abaixa a arma que eu te ajudo. Qual que é a nossa arma? É essa nossa arrogância de, quá comando-me, eu mando aqui. Sou eu que vou cuidar da minha vida. Não te mete, Deus, que eu vou resolver tudo. Deus fala, tu é rebelde, eu não posso fazer nada. Te entrega, te entrega. E o curioso, gente, se nós olharmos ainda essa questão da confiança, é que o mundo que não conhece a Cristo, o tempo todo luta por uma alegria, por uma felicidade, em cima de coisas que eles não controlam, nós também não, coisas que o ser humano não controla. Então, felicidade é ter boa saúde. Quem é que garante boa saúde? Felicidade é você ter boas amizades. Você pode até favorecer boas amizades, mas você não garante isso. Mas o apóstolo Paulo continua, versos 8 e 9, quando ele fala daquilo que eu chamei de concentração. E concentração é o que eu chamaria de o antídoto para essa batalha pela mente que existe. Eu não sei se você se sente assim, eu me sinto muitas vezes constantemente bombardeado. Parece que eu não tenho mais tempo para pensar em tudo que eu tenho para pensar. Esses dias o meu celular morreu. Eu passei 3 semanas sem o celular e eu já tinha evoluído, que antes eu tinha aqueles tijolinho, né, que até ligava e recebia ligação, só fazia isso, mais nada. Aí eu falei, não, preciso evoluir para um desses que recebe mensagens. Aí evoluí para um negócio desse tamanho assim, que morreu agora. Aí tive que comprar outro. O que é interessante é o quanto que esse tipo de mídia social te mantém o tempo todo ansioso. Cada vez que apitava aquele negócio, eu queria ver o que era. Antes não, eu só olhava no computador. Agora eu posso ficar ansioso o dia inteiro, que maravilha, né?
Vamos multiplicar o período, aumentar o período da nossa ansiedade. Em vez de ficar ansioso só no computador, agora eu fico ansioso o dia inteiro. E é impressionante, porque toca o apito e eu vou olhar. Não vou olhar. Mas eu já fiquei ansioso, porque chegou alguma coisa. Às vezes é uma propaganda do tipo promoção da noite do bacalhau em Porto Seguro, na Bahia. Eu falo, pô, que legal, que maravilha, o que tem a ver com isso? Mas eu não sei o que é. Mas assim, a demanda sobre nós não é só demanda por atenção. É também o lixo que entra na nossa cabeça. O lixo que é bombardeado sobre nós. Eu lembro de conversar com um irmão, um cristão que veio da África. Nós nos encontramos nos Estados Unidos para uma conferência, a gente estava conversando. E ele me contou a situação da vida dele, que ele teve mais de uma vez que fugir com a esposa e com os filhos correndo para não ser morto, uma região de conflito com muçulmanos. E eu falei, puxa vida, mas que difícil a vida, difícil ser cristão lá. E ele falou, Daniel, mas aqui nos Estados Unidos é mais difícil. Eu falei, como assim? Ele falou, Daniel, você liga a televisão e eles te mostram aquelas coisas maravilhosas, aquelas coisas incríveis e que você precisa ter. Aí você vai numa loja, tem tudo. Tem coisas maravilhosas que eu nem sabia que existiam. E você fica o tempo todo sendo bombardeado. Você tem que ter isso, você tem que ter isso. Ele falou, eu entro numa loja dessa, eu saio mais triste pelo que eu não tenho, que eu nem sabia que não tinha. Mas agora eu sei que não tenho, então eu não posso ser tão feliz, porque agora eu sei que eu não tenho aquilo que eu não sabia que existia. Guardadas as proporções, e esse irmão era um irmão muito sábio em Cristo, mas ele falando assim, há uma batalha pela nossa mente. Você liga o jornal, você liga a televisão. Um desses dias eu estava conversando sobre as famosas séries com os meus filhos. Séries são coisas maravilhosas, séries dessas de televisão. E meus filhos já disseram que não importa o quão boa seja a série, se o pai entra na sala, a série vai mostrar alguma porcaria. É algo mágico, é fantástico. E deixa eu dizer, é verdade, tá? Sinto por vocês. Meus filhos falam, a série é muito boa, pai. Eu chego lá, tem um adultério, um crime. Eu falo, mas como boa, pai? Nunca teve. Pois é, eu cheguei e teve. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o nosso nível de tolerância de lixo vai aumentando, a gente vai se tornando mais e mais tolerante. Mais e mais. E a mídia está bombardeando isso. É só olhar toda essa discussão que houve sobre o beijo gay. Você fala, mas Daniel, o homossexualismo está por aí afora. Sim, agora nós estamos assistindo ao vivo e a cores. Está lá, expresso. E cada vez mais. E depois disso nós vamos ter outras coisas. E cada vez mais. E a gente assiste e fala assim, não, essa parte é ruim, mas o resto... Só que aquela parte ruim ficou. Olhem comigo rapidamente nessa passagem de Romanos 8, 5 e 6. Porque ele fala da mente. E isso para mim é muito profundo, é muito chocante. Diz assim, Romanos 8, 5 e 6. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Se você tem uma dieta de lixo, não espere ter uma mente saudável. Não dá. É impossível. Não, eu sei separar. Querido, não sabe. Não sabe porque vai acabar entrando coisa junto, vai acabar misturando as coisas junto. Não tem como. Não tem como. E aí o apóstolo Paulo nos diz, vamos voltar ali para versos 8 e 9 de Filipenses 4, e ele parece que quer concluir alguma coisa, ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.
E eu parei para refletir um pouco sobre essa ordem de Paulo. Ele fala, pensem nestas coisas. A minha primeira reação é, mas eu não controlo no que eu penso. E logo depois eu falei, eu controlo no que eu penso, sim. Claro que a gente controla o que pensa. Não diz que é fácil. Assim como confiança, né, entregar a Deus é complexo, mas a gente ouve o tempo todo Deus falando isso. Jesus nos fala com toda clareza, né? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Né? Pensem nas coisas lá do alto. Porque na medida que eu penso nas coisas aqui ao meu redor, nas coisas que me interessam, nas coisas que o mundo propõe, gente, como é que eu vou ser feliz? Eu compro um carro, no mês seguinte foi lançado o modelo do ano seguinte. O meu não tem, mas se tivesse, né, airbag, ABS, aquele monte de coisa assim, agora foi lançado um que tem, sei lá, girocóptero, né, ele sai girando, sei lá. E aí eu tenho, esses celulares é uma loucura. Se tu quer ficar deprimido, saia para comprar um celular. Você comprou o último tipo, aquele que nem chegou na loja, é só esperar um mês que o teu está obsoleto. Porque tem um outro modelo. Mas esse é o mercado. O mercado é sempre provar que o que você tem é obsoleto e, na verdade, você não tem um carro, você tem um perigo, um acidente esperando para acontecer. Mas se você tiver esse carro, seus problemas acabaram. Como a gente faz a brincadeira, né? E o tempo todo existe uma demanda no mundo de falta isso, falta isso. E Paulo diz, sabe o que você deve pensar? Sabe o que deve ocupar a sua mente? O que for verdadeiro, o que for nobre, o que for correto, o que for puro, o que for amável, o que for de boa fama, se for excelente ou digno de louvor. Concentre-se nestas coisas. Eu digo até mais, o Espírito Santo nos guia na verdade. Se eu estou conectado com o Espírito Santo vai começar a ligar uma luz amarela, uma luz vermelha. Pá, Daniel, esse pensamento aí, essa linha. Eu já confessei para vocês algumas vezes que eu tenho luta com amargura. Se alguém me ofende, eu luto um monte para conseguir perdoar, e há um defeito que eu tenho, um problema que eu tenho. E eu percebo que eu começo, quando eu perdoo a pessoa, eu tomo a decisão de perdoar, eu preciso aí começar uma batalha na minha mente, para não repassar o filminho. Não sei se vocês passam filminho na cabeça, eu passo constantemente. A pessoa fez isso, eu devia ter falado aquilo, se eu falasse isso, ela podia falar aquilo, e aí eu vou embora, numa linha de lixo, desculpa dizer, não há nada que preste nessa linha de pensamento. Então eu tenho começado, volta e meia, a me repreender. É coisa de louco, tá? Mas me suportem um pouquinho, por favor. Eu começo a pensar em alguma coisa, a pessoa fez isso, eu digo, não. Isso aí está entregue para Deus. Eu prego o Evangelho para mim. E eu creio, sinceramente, que o Espírito Santo me confronta com esses pensamentos falsos que começam a ocupar minha mente e vão contaminando o meu coração. Como é que eu posso buscar a felicidade? Como é que eu posso me concentrar? Como é que eu posso buscar essa vida feliz? Primeiro, confiando que Deus é Deus e eu não sou. Entregando para Ele a minha ansiedade. Segundo, dirigindo o meu pensamento. Dirijam o seu pensamento. Leiam. Assistam coisas que prestem. A internet é uma coisa maravilhosa. Só que a internet não tem filtro. Ou você aplica o filtro ou não existe filtro. Tem uma situação que eu sei que mexe com a grande maioria dos homens, que é a questão de pornografia. Gente, não adianta, isso contamina o nosso coração. Agora, não vamos ficar só na pornografia. O anseio que nós temos por bens, por status, por romance, por aceitação, por reconhecimento, por tanta coisa. Eu conheço pessoas que se perdem assim totalmente dentro de um videogame. E se você deixar, ele vive ali dentro, porque ali ele se realiza. E a vida é uma droga, então ele fica ali. O mais comum é a pessoa se perder em droga mesmo, seja álcool ou outras formas de droga. E Paulo diz, quer ser feliz? Discipline a sua mente. Ponha viseiras. Ninguém vai botar viseira para você. Você vai colocar e falar,
eu não vou olhar isso, eu não vou fazer isso. Quando minha mente começa a viajar demais para lá, eu vou trazer minha mente de volta à obediência de Cristo e vou me concentrar, vou colocar um filtro dos meus olhos e no meu coração. Qual que é o filtro? Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor. Mas o apóstolo Paulo continua no verso 9, e ele fala: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. O apóstolo Paulo pede que vivamos uma vida de integridade. Eu não sei se vocês prestam atenção, eu nem sempre presto, mas toda vez que eu presto eu fico assim, impactado. Quando eu digo presta atenção, não é só cantar as letras da música que nós cantamos, mas realmente refletir sobre elas. Algumas das coisas que nós falamos aqui, se nós vivêssemos, que a tua voz seja mais ouvida. Já pensou? Em vez de eu ouvir a voz do rádio, do meu coração, a mais ouvida no meu coração é a voz de Deus. Que Deus seja o mais querido para mim. Não os meus projetos, os meus planos, as minhas ideias, mas que Deus seja o mais querido para mim. Paulo diz: ponham em prática o que vocês aprenderam, o que vocês cantam, o que vocês afirmam. Nós afirmamos que nada é mais importante que Deus, está certo? Nós afirmamos em música, em doutrina, em palavra, que Deus é suficiente para mim. Mas nós vivemos como se Deus não fosse suficiente. Como se Deus fosse assim uma ajuda legal, mas Ele não me supre tudo. Eu preciso de Deus, aí eu preciso de um namorado ou de uma namorada, de uma esposa, de um esposo, eu preciso de filhos, eu preciso de dinheiro, eu preciso terminar a casa, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E todas as coisas são boas, no seu devido tempo, na sua equação, na equação de Deus. Agora, o que é que eu preciso? O apóstolo Paulo diz: eu preciso de Deus. O que vier a mais é extra. E eu me alegro nessas coisas. Mas eu não preciso disso. Porque se eu precisar disso, e essa equação é interessante, só serei feliz se... Completa a frase. O que você colocar aí é seu ídolo. E o ser humano é essencialmente idólatra. Nós somos idólatras. Nós fomos feitos para adorar. Ou adoramos a Deus, ou adoramos a qualquer porcaria que entrar no caminho. A promessa de Deus, na última frase, continua: e o Deus da paz estará com vocês. Percebe como tudo volta para esse contentamento, para essa felicidade? Você quer viver uma vida feliz? Primeiro, confia, entrega a Deus. Segundo, mantenha concentração naquilo que é nobre, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é da vontade de Deus. Terceiro, aí nós entramos na frase que fala sobre contentamento, Filipenses 4, versos 11, 12 e 13. Não, ele comenta, agradece uma oferta que ele recebeu dos filipenses e diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Contentamento é o antídoto dessa nossa situação dependente, que nos rouba a felicidade, que nos tira a felicidade. É bem aquilo que eu disse: eu serei feliz quando eu passar no vestibular, eu serei feliz quando eu terminar a faculdade, eu serei feliz quando eu tiver um bom emprego, quando eu passar no concurso, quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando eu descasar em alguns casos, quando o filho for embora de casa, quando eu serei feliz quando... 3 pontinhos. Quando eu conseguir comprar aquela casa, quando eu conseguir vender aquela casa e comprar outra, quando eu tiver um carro, quando eu tiver... Talvez você não fale assim, mas nós projetamos a nossa felicidade para algo lá fora. E aí reclamamos que nós somos infelizes. Deus prometeu uma vida abundante, eu estou aqui infeliz.
não tenho tudo que eu quero. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Eu certamente não aprendi ainda, gente. Mas contentamento diante das circunstâncias, diante da dependência, diante das necessidades, ela confronta a necessidade. Eu estou contente com aquilo que Deus me deu. Agora, dizer isso é meio loucura, né? Porque eu não estou contente muitas vezes com o meu estado de saúde, com o meu estado de saúde financeira, com o meu estado de saúde relacional, com meus sonhos, com o que eu gostaria de ter ou gostaria de não ter. Por isso que essa proposta de felicidade, ela exige uma entrega, exige a confiança, exige uma concentração. Eu vou parar de pensar nessas coisas e vou pensar nisso. Eu vou parar de pensar no que eu não tenho. Porque, gente, se a gente fizer a lista do que nós não temos, essa lista é infinita. Eu não tenho a saúde que eu queria, eu não tenho o corpo que eu queria, eu não tenho a família que eu queria, eu não tenho o dinheiro que eu queria, eu não tenho. Paulo diz, para de pensar nisso e pensa naquilo que é nobre, naquilo que é da vontade de Deus. E ele diz no verso 12, eu sei o que é passar necessidade. Paulo sabia, foi chicoteado, naufragou, foi preso, foi apedrejado, foi injustiçado. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo diz, eu estou satisfeito. Talvez esse seja o grande segredo de uma vida feliz. Eu estou satisfeito. Não tenho tudo o que quero, mas estou feliz com a bondade de Deus na minha vida, com o que Deus tem me dado. Eu estou feliz com a família que Deus tem me dado. Estou feliz com aquilo que tenho. Queridos, ou nós nos apossamos disso, ou vamos viver o resto da vida com beiço comprido. Sim, que pena, não tenho tudo o que eu quero. Se você tivesse 2 ou 3 anos de idade, isso faria algum sentido, mas, desculpa, a realidade não é essa, querido. E, no entanto, nós somos infinitamente ricos em Cristo. Em Cristo nós temos tudo o que é necessário. Nós temos o amor infinito de Deus. Nós temos todas as bênçãos. É triste ver irmãos cristãos que vão no culto porque eu quero essa bênção, eu reivindico essa bênção, eu preciso. Eu imagino Jesus dizendo, eu morri por ti, tu tem a vida eterna. Mas não é suficiente, Jesus, não é suficiente, eu quero mais. Bênção no Novo Testamento sempre é maior intimidade com Deus. Por essa bênção tu pode pedir sempre. Pode brigar com Deus. Deus, eu quero te conhecer mais. Eu não te conheço o suficiente. E Deus fala, joia, vamos para o deserto. Não, peraí. Eu quero te conhecer mais assim, numa casa climatizada, com uma comidinha boa, com amigos, e uma viagem para a Europa de vez em quando. Aí eu quero te conhecer mais. Eu não estou nessas coisas. Tu quer me conhecer mais? Eu preciso tirar os andaimes. Preciso tirar aquilo que é resto, aquilo que só ajuda, mas não é a essência. Tu quer me conhecer mais? Dá a sua mão para mim e vamos embora. Abandona a tua vida, os teus sonhos, os teus planos e vamos embora. Eu digo isso, irmãos, não dizendo que é fácil, mas eu acho que o apóstolo Paulo, talvez percebendo a nossa reação e movido pelo Espírito Santo, escreve o verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Algumas pessoas dizem, não, eu vou construir um novo negócio, porque tudo posso naquele que me fortalece. Que bobagem. Tem nada a ver uma coisa com outra. O contexto que Paulo diz é, eu sei viver na pobreza ou na riqueza, passando fome ou comendo muito bem. Eu me adapto a qualquer situação. Tudo posso resistir. Tudo posso enfrentar. Eu posso estar contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Recentemente, conversando com alguém, a pessoa falou, não dá, Daniel, eu não consigo. E claro que meu coração
fica apertado. Estou vendo a pessoa sofrer, a pessoa chorar, a pessoa passar por uma dor que ele não está inventando, é verdadeira. Eu digo, querido, Deus diz que a gente consegue. Mas está muito difícil. Tá. Eu nem sei como é que tu consegue. Eu sei que tu consegue, porque a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Cara, te agarra em Deus. Mas assim, te pendura em Deus. Ele é a única solução que existe. Porque se tu largar de Deus, a dor não vai embora e o teu problema só vai ficar pior. Tu pode tomar um anestésico aí. Anos atrás, conversando com alguém que tinha um vício com álcool, ele falava, Daniel, quando a dor fica forte demais, eu vou lá e tomo um porre. Eu falo, e aí? Enquanto eu estou de porre, a vida fica melhor. E depois? Depois fica bem pior. Não precisa ser um gênio para entender o que está acontecendo. Tudo posso naquele que me fortalece. E, de novo, quando a gente olha no Antigo Testamento, Salmo 23, que é um salmo tão querido para nós, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É a mesma mensagem, percebe? É a mesma mensagem. Porque Davi escreveu isso em situações de guerra, de problemas familiares, em situação de abandono, e ele fala, nada me faltará. Jesus diz, busca primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Paulo diz, eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer situação, tudo posso naquele que me fortalece. Eu preciso te perguntar hoje de manhã, o que é que te fortalece? Quando você está fraco, quando a vida te dá golpes, e olha, se a gente fosse alistar todos os golpes, né? Para onde você corre? Querido, para onde vai o teu coração na hora que você está pronto a desistir? Você ouve o canto da sereia? Você corre atrás de promessas que você sabe que não são verdadeiras? Você desliga a mente e foge para algum lugar, por mais tolo que seja a promessa? E eu me pergunto isso, para onde que eu fujo? Aonde que eu busco a minha força? Pois, de novo, aonde eu busco a minha força, esse é o meu Deus. Se você busca a tua força no teu emprego, esse é o teu Deus. Se você busca a tua força no teu marido ou na tua esposa, esse é o teu Deus. Se você busca a tua força no teu dinheiro, ou na tua capacidade, ou na tua beleza, ou, você completa aí a frase, esse é o teu Deus. E aí nós chegamos aqui e levantamos as mãos para Deus e cantamos que o Senhor é tudo para mim. Por que meu coração não está cheio? Deus olha e fala, porque tu é idólatra. Tu adora outros deuses, eu não vou me entregar para ti. Eu não vou estar presente enquanto teu coração está cheio de falsos deuses. E ao dizer isso, eu não estou dizendo que você é pior ou melhor, isso aí é secundário no momento. Eu sei que o meu coração volta e meia fala, eu quero Jesus e também quero isso aqui. Isso aqui pode ser uma coisa boa, mas daqui a pouco ele vai tomando mais espaço. Qual que é o segredo da felicidade de Paulo? Tudo posso naquele que me fortalece. Qual que é o teu, como é que você busca felicidade e realização? Eu sei de pessoas que fazem planos muito elaborados, muito bem feitos, mas que no fundo, são apenas planos idólatras. E aí a gente sofre, e não quer abrir mão do nosso ídolo. Lendo aqui agora no Antigo Testamento, como aqueles que estão seguindo o plano têm lido, me surpreende alguns reis de Israel que lutaram contra povos estrangeiros, venceram a batalha, pegaram os ídolos deles, trouxeram para Jerusalém e começaram a adorar esses ídolos. Falei, para um pouquinho. O ídolo não foi capaz de proteger nem aquele povo. Vocês deram uma surra no povo, destruíram, queimaram, mataram. E tu vai adorar esse Deus? Mas ele é bonitinho. Ele é legal. O Deus de Israel eu não vejo. Esse aqui eu vejo, está aqui, está vendo? Tá vendo? Ele é colorido, bonitinho. Eu sei o que fazer.
Queridos, eu tenho orado pela nossa igreja, tenho orado pela minha vida do mesmo jeito, sou um com vocês, mas tenho orado para que Deus nos traga um avivamento que passa por arrependimento. Arrependimento, inclusive, da nossa religiosidade falsa. Não da fé, não da confiança em Deus, não da devoção, não da piedade, mas da nossa religiosidade, da nossa tentativa de manipular Deus. Ora comigo, vamos, entra nessa campanha pedindo um avivamento de Deus comigo. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Pai, eu acho que o nosso coração humano quer muito ser feliz, e isso a gente vê nesses vários homens sábios que falaram aqui, e que deram a sua tentativa de explicar a felicidade, mas eu não quero olhar isso, eu quero olhar aquilo que Paulo diz, porque é movido pelo Espírito Santo, e eu quero dizer junto com Paulo, que eu tudo posso em Ti, meu Deus, que me fortalece. Pai, perdoa o número de vezes em que eu corro atrás de falsos deuses, de falsas fontes de força, de falsas fontes de alegria. Pai, eu me arrependo disso diante dos meus irmãos, e eu peço que o Teu Santo Espírito toque o nosso coração e nos produza um profundo arrependimento, Pai. Eu sei, Senhor, que a dor que habita no coração de tantos de nós é muito forte. E nós estamos lutando há tanto tempo, eu sei de alguns irmãos que estão lutando em situações que para mim seriam insuportáveis, para eles também, Pai. Mas eu quero afirmar junto com Paulo, tudo posso naquele que nos fortalece. Pai, na hora da dor mais intensa eu quero correr para Ti, porque se não for para Ti, para onde eu vou? Pai, trabalha no nosso coração, Pai. Quebranta o nosso coração, nos faz abrir mão dessas falsas fontes de alegria, e junto com Paulo a gente possa dizer, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que a Tua presença seja aquilo que move o nosso coração, seja aquilo que preenche a nossa vida, seja aquilo que dá significado à nossa vida. Pois em Ti nós confiamos, a Ti nós amamos, de Ti nós dependemos, Pai. Abençoa a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém.